paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos juntos, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal, né? Eu estava vendo aqui num vídeo, um texto maravilhoso da Palavra de Deus, né? No qual Tiago, aquele apóstolo que andou com Jesus, né? Que via Jesus fazendo aqueles milagres, curando, ressuscitando, dando visão a cego, levantando paralítico, curando, perdoando o pecado, como aquela mulher que estava na prostituição, como Jesus também tinha falado para o paralítico, né? Qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Como Jesus também falou para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Então, Tiago foi um dos apóstolos que viu Jesus fazendo grandes milagres e maravilhas. E neste texto ele escreve um texto maravilhoso, né? Que ele fala sobre pecado. Ele diz, se houver cometido pecado, né? Tiago reconhece que a doença pode ser causada pelo pecado. Por isso que ele fala dessa forma assim, né? Por isso, sempre que surge uma doença, o enfermo deve examinar-se diante do Senhor. Tá vendo aí? Deve examinar-se, né? Porque esta doença ou esta enfermidade, ele está passando por essa enfermidade. Ele tem que se examinar. Por que está acontecendo essa enfermidade? Será que ele não cometeu algum pecado que Deus está cobrando dele? É isso que Tiago está dizendo, né? E ele está aqui falando para que nós se examinem, né? Olha, confessai vossa culpa uns com os outros e orai um pelos outros. Tiago fala aqui, tá vendo? Para que sareis. Olha, sarar de quê? Da doença, da enfermidade, né? Porque isso aqui quer dizer que para ver se a doença vem de algum pecado pessoal, né? A palavra se deixa claro que a doença nem sempre é resultado de pecado pessoal. Tá vendo? A doença nem sempre é de pecado, mas tem doença que é através daquele pecado que você cometeu, seja uma prostituição, uma coisa assim, né? Algum outro ato que você tem cometido, né? Então, veja que ele diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões, o mesmo Tiago falando, né? Que Elias era sujeito às mesmas paixões, no versículo 17, que nós, Tiago falando, né? E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Hoje é Eli orou a Deus e pediu que por 3 anos e 6 meses não chovesse. Será que aconteceu isso? Vejam, e não choveu sobre a terra. Ele era igualmente a gente, só que ele era mais dedicado a Deus. Elias, né, que Tiago está falando aqui, né? E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Aí ele diz mais, no versículo 19, né? Irmãos, se algum de entre vós, se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma grande multidão de pecados. Tá vendo aí? Tiago fala aqui que
Eli era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, né? E o que aconteceu? Elias orou a Deus e pediu que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, né? E a Bíblia diz o quê? Que aconteceu. O que Elias pediu a Deus, não choveu por 3 anos e 6 meses. Aí depois Elias foi novamente, orou a Deus e Deus abriu o céu, a chuva. Tá vendo aí? Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, homem igualmente a nós. Mas porque Elias tinha fé, Elias acreditava no poder de Deus, Elias andava com Deus, né? Será que hoje em dia é diferente? Não, só depende de você se dedicar mais com Deus, né? Se dedicar mais na vontade de Deus, procurar andar uma vida de santificação com Deus, evitar o pecado, se aproximar mais de Deus, deixar a mentira, deixar o engano, deixar a perversidade, deixar todo o pecado, todo embaraço, a embriaguez, a homossexualidade, a prostituição, a mentira, o roubo, tudo isso. E se aproximar de Deus, aí Deus vai falar contigo de ombro a ombro. Isso mesmo, você vai ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus tem que estar santo, tem que estar purificado. Porque Deus é santo, Ele não se mistura com o pecado. E aquele que se aproxima do pecado, ele se distancia de Deus. E todo aquele que deixa o pecado, que está se santificando, ele se aproxima de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este texto é muito maravilhoso. Agora, medite nesta palavra, busque a Deus, entregue os teus caminhos ao Senhor. A Bíblia diz, confia nele e ele tudo fará. Agora, para Deus se aproximar de você, é preciso você deixar todo embaraço, todo pecado que de tão perto nos rodeia, fugir da aparência do mal, a Bíblia diz. Meu amigo, não é brincadeira não. Fique na santa paz do Senhor, curta aí esse vídeo, comente, vamos continuar firme, né? Se você gostou desse vídeo aí, dessa palavra para o teu coração, né? Esta palavra que te liberta, esta palavra que te transforma, esta palavra que faz você se aproximar mais de Deus. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te ajude, te dê saúde, te dê um sono reparador nesta noite. Fique firme, saiba que Ele está cuidando de você. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar. Porque se você tem temor de Deus, saiba que Deus está próximo de você. Você crê? Eu creio, né? A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. Aquele que deixa todo o erro, todo o pecado, aí Deus se aproxima dele. Amém? Fique na paz do Senhor. Uma boa noite para você e que Deus continue te abençoando. Amém.